Gravando. Célia, está me ouvindo? Eu estou. Hoje o capítulo é o estudo, a continuação da semana passada, né? Fluidos e micro-organismos. É a segunda, é o encerramento, né? Fluidos e micro-organismos. Vamos começar com a prece, então. Vamos todos relaxar. Mais uma vez, agradecer ao nosso Mestre Jesus por estarmos aqui reunidos em seu nome, nesse estudo, né? Para aprendizagem sobre um pouco dos fluidos, da homeopatia. Possamos ser intuídos e aprender cada vez mais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Ô Célia, pode ficar à vontade aí, Célia. Tá bom, então. Então é assim, ó. Vamos dar uma recapitulada aqui, uma coisa rápida, que é o parágrafo essencial desse livro, né? Que ele fala sobre fluidos e micro-organismos. Ele fala que com base nas leis do mundo espiritual, os fluidos que compõem a atmosfera psíquica do orbe terreno e nos próprios fluidos disseminados pelo espaço, sob o influxo das mentes já desenvolvidas e espiritualizadas, que neles imprimem sua vontade para criações mentais de ordem superior, utilizamos os recursos dispersos pela natureza. Então, ele está falando aqui que tudo que tem envolto, que nós estamos envoltos, são fluidos, e que os espíritos manipulam isso o tempo todo, né? Aí vamos lá para o... Nós falamos a semana passada sobre a primeira parte do capítulo, agora nós vamos falar sobre o que é fluido, né? Então foi assim, ó, fluido. O que é fluido? Fluido, antigamente, a ciência falava de fluido, tudo aquilo que eles não conseguiam definir. Então, qualquer substância capaz de fluir e não resistir de maneira permanente às mudanças de formas provocadas por tensões de cisalhamento. Tende a mudar de forma de acordo com o ambiente. Então, o que ele fala? Que o fluido ele tem capacidade de mudar de forma. Gente, mas que coisa! Meus cachorros brincando aqui do meu lado. E aí, a ciência coloca assim, por que surgiu a palavra fluido, né? É tudo aquilo que flui, expande-se e se dispersa com facilidade, em oposição ao que é sólido. Porém, por mais sutil que seja, não deixa de ser matéria. Exemplo, substâncias líquidas e gasosas. Aí, nessas substâncias, a gente tem a questão da viscosidade, né? A gente compara a água com o óleo. O óleo é mais viscoso que a água, mas não deixa de ser fluido, né? Aí, no século XIX, chamava-se fluido toda matéria que não era bem conhecida, que por exemplo, antigamente a gente não sabia sobre energia elétrica e energia magnética, aí eles chamavam de fluido elétrico. Aí quando teve a peste, não sabia o que provocava a peste, falava que foi o fluido pestilente. Então, designou-se a palavra fluido, tudo aquilo que a gente não tem como caracterizar. E agora hoje a gente tem, né? A gente sabe que a gente tem a energia elétrica, a energia magnética, já mudou de nome, né? E o Kardec ele trouxe como um fluido espiritual.
tudo aquilo que os espíritos manipulam, né? E lá na introdução do livro dos Espíritos, fala assim, sobre o princípio vital, né? Reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida. É o fluido elétrico animalizado, né? Aí, no livro dos médiuns, no capítulo 4, no item 74, da segunda parte, ele fala assim, não provém de uma emanação de Deus, faz parte da criação divina, como todas as coisas, porque tinha aquela fala que falava que o fluido cósmico universal era o hálito de Deus, né? Na verdade, ele é uma criação de Deus, ele não faz parte de Deus, né? E no sentido técnico científico, ele tem um sentido técnico e científico e um sentido terapêutico. Na história do conhecimento do homem, nasce com a alquimia, né? Tem um livro que chama Evolução dos Conceitos de Fluido, de Vitor Neves. Ele fala como que foi aparecendo esse conceito da palavra fluido, né? E aí a gente coloca assim, olha, que o fluido é o princípio das coisas, elementos gerais do universo, constituição do mundo espiritual e dos espíritos, e os fluidos manipuláveis por eles para fins terapêuticos, que é o passe e para a realização das manifestações mediúnicas. Todas as formas físicas no universo deviam proceder de uma única substância, é a matéria primitiva. Antigamente era chamado de operion. O Tales falou que esse princípio, essa substância de que deriva todas as coisas, era a água. Aí vem Platão e denomina como éter, por isso que vem a palavra etéreo, né? E Aristóteles fala que esse elemento, ele tem a ver com o micro e o macrocósmico, né? Que ele é o quinto elemento, esse éter, não é o éter de hospital, né? É éter de etéreo, né? Por isso que a gente vê essa palavra de quintessenciado, né? Quinta essência. Na Idade Média, a palavra fluido veio com a alquimia. Tinha um contexto religioso e um contexto químico, que via a questão da busca da perfeição. Então, falava da iluminação do conhecimento e da imortalidade, e aí tem a questão de transformação do metal em ouro, porque eles pensavam que se conseguisse descobrir como isso acontece, eles chegariam esse elemento etéreo, né? Na Idade Moderna, Descartes, tudo é preenchido pela substância primeira, que é o éter ou pleno. Newton fala do fluido cósmico, pois a luz precisa de um meio para viajar. Não tem como a luz viajar no vácuo se não tem um meio para ela viajar. Hoje a gente sabe que a física traz isso como uma substância escura, né? William Gilbert, ele fala de eflúvio. Ele faz estudos do magnetismo animal e da eletricidade humana. E fala que existe um fluxo de energia. E o fluido elétrico, vem a questão da carga positiva e a carga negativa. Foi o estudo que a gente fez com o Mauro, né? Que aí veio falando sobre magnetismo e eletricidade, e mudou-se o nome, ao invés de falar de fluido elétrico ou fluido magnético, passou a ter esses nomes, né? No século XIX, com o advento do eletromagnetismo, né, surgiu o campo magnético e as correntes elétricas. Aí, com a mecânica quântica, agora, no século XX, nós descobrimos a partícula de bóson Higgs, que foi denominado como partícula de Deus, que eles chamam que é o éter cósmico, né? Então, vem aí aquela partícula que dá origem a qualquer coisa.
A alquimia com a medicina, né? Essa substância química essenciada que a gente chama de fluido. Paracelso fala que é o equilíbrio entre o macro e o microcosmo. Mesmer fala que é o equilíbrio dos fluidos magnéticos animal, que é o ânima, que traz a energia que dá vitalidade aos corpos, né? E que todos os corpos emanam essa energia eletromagnética. E aí o Mesmer usou muito a questão da imposição das mãos, a água fluidificada e o uso do ímã. E fazendo um background, né, fazendo uma avaliação geral, ele fala assim, Mesmer fala assim, havia necessariamente um fluido universal a preencher todos os espaços e a permitir o caminho dos fluidos curadores de um ser para outro. Então, não existe um nada, não existe o vácuo, não existe o vazio. Que, por exemplo, para a luz caminhar no espaço, no universo, ela precisa de uma substância para ela caminhar. E hoje a gente sabe que a física traz a questão da matéria negra, né? E isso aí nós chamamos na doutrina como fluido cósmico universal, né? Aí ele fala materialidade do mundo espiritual, a natureza material da espiritualidade, né? O ser espiritual não é algo totalmente abstrato, vago e imaterial, mas sim alguma coisa que tem sua forma própria. Então, o mundo espiritual, ele é muito sutil. Então, não é porque a gente não enxerga que ele não existe. A gente viu isso lá na técnicas da mediunidade, né? Eu vou jogar aqui embaixo para vocês verem. A gente tem lá, por exemplo, a gente sabe os estados físicos da matéria, que é a água, o líquido e o gasoso. Tem o vapor, que é um estado intermediário aí, né? E hoje a gente tem a matéria radiante com a física quântica. Então, o que a gente está percebendo aqui com isso? Que todos os conceitos, eles tendem a evoluir, né? De acordo com as descobertas humanas, né? E a utilização disso para tratamento, né? Aí, com relação à materialidade do mundo espiritual, a gente fala assim, natureza material da espiritualidade. O ser espiritual, não, espiritual. Aí tem esse, lá no Livro dos Espíritos, na questão 8, fala-se centelha etérea, cujo brilho colorido varia de escuro a uma cor brilhante e rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro, naquela questão das escalas evolutivas do espírito, né? Então, o espírito, a gente não consegue designar como que ele é, a gente só sabe os efeitos dele, né? Então, o que vem corroborar com isso de novo? Então, tudo que é fluido, denominado como fluido, é uma substância que a gente não consegue caracterizar, assim, tipo assim, cadeira é um objeto de tal, e o fluido a gente não consegue. E a gente sabe lá no Livro dos Médiuns, nos itens 54 a 58, temos dito, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria. Então ele fala assim que o perispírito é uma coisa fluídica, mas não sabe descrever de que ele é feito, né? No Livro dos Espíritos, na questão 82, fala assim, o espírito é uma matéria quinta essenciada. Em Gênesis, no capítulo 11, no item 17, fala de corpo fluídico, que é o perispírito, que dá forma ao espírito. E ele faz a ligação do espírito com o corpo físico, né? E a gente tem aí no meio do caminho o duplo etéreo, que vai ser o capítulo da próxima aula, né? O mundo espiritual da matéria, fala na Revista Espírita de 1958, tem um capítulo que fala sobre o mundo espiritual e a materialidade. Aí fala que o mundo espiritual, ele tem forma, ele tem textura. Quem desdobra e vê o mundo espiritual, apesar dele ser fluídico, plástico, ele tem forma. Você pode plasmar uma casa, como pode plasmar um rio, como pode plasmar um animal, né?
manipulando esse fluido, né? Na Gênesis, no capítulo 14, no item 5, fala sobre o fluido espiritual, que é a matéria que os espíritos manipulam, e que toda essa parte da homeopatia é o que a gente manipula, né? Então, a gente trabalha aqui, deixa eu ver se essa próxima slide fala sobre algo. Não. Aí vamos voltar de novo à questão do fluido cósmico universal. Lá na Gênesis, no capítulo 6, no item 18, fala assim: a matéria etérea, mais ou menos rarefeita, que permeia os espaços interplanetários, substância primitiva de onde saem todas as coisas, onde tudo está mergulhado, veículo do pensamento. Aí a gente fala que é uma energia eletromagnética, aí não é isso não. A gente fala que tudo, para se formar, manipula-se 4 forças, que é a eletromagnética, a gravitacional, a interação fraca, a interação forte e o fluido cósmico universal. Quando a gente percebe na formação do átomo, né, a questão das linhas de oscilação do elétron, que às vezes ele está numa órbita interna ou numa órbita mais externa, é que faz essa questão da interação fraca, da interação forte. Quando ele está muito próximo do núcleo, é mais difícil de tirá-lo daí para jogá-lo para as camadas mais externas. Quando ele está na camada mais externa, é interação fraca. Você consegue tirá-lo mais facilmente do átomo, né? E tudo isso você vai manipulando junto com o fluido cósmico universal para criar as coisas, né? E Leon Denis, lá no Invisível, ele fala que é uma energia, é imponderável e invisível, mas manipulável. Aqui, aí desse fluido cósmico universal, a gente extrai o fluido vital, que a gente sabe pela doutrina que dá vitalidade, anima os corpos físicos. Forma modificada do fluido cósmico universal, já falei, né? Sua variação ou condensação pode dar o ectoplasma. Quando você tem muito fluido cósmico, muito fluido vital, você está com excesso de ectoplasma, você é um doador dessa energia, né? Elemento de ligação entre o corpo físico e o perispírito. Para você ter vitalidade, você precisa desse fluido vital, que ele é injetado para a formação do corpo físico, e ele é tipo uma vela, né? Ele vai queimando e tem um período X lá que vai ter. Mas você pode recarregar? Pode, né? Que é o que a gente vai aprender aqui com a homeopatia. A gente pode recarregar e pode modificá-lo, né? Porque tem modificações desse fluido que leva a patologias, né? E a manipulação dos fluidos, que é o que a gente vai fazer, né? Toda manipulação fluídica sucede mediante a vontade divina, operada pelos espíritos, está lá em Gênesis. Mas nós aprendemos também a manipular através de algumas coisas que nós vamos ver aqui mais para frente, né? Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais com a ajuda do pensamento. Mas isso está de acordo com a evolução do espírito que vai manipular esses fluidos vitais, né? Fluidos espirituais. Que é essa energia, né? Esse fluido cósmico universal que está aí. E a medicina oriental, ela fala muito do prana, né? De que a gente não precisa de alimentação, que o prana, ele refaz o organismo, né? E a gente sabe que a nossa aura é um campo vibratório, né? Que a gente emite um campo vibratório, que é esse fluido que fica ao redor do nosso corpo, né? Dos nossos órgãos, das nossas células, né? E aí o livro traz umas coisas que a gente... nós vamos falar, se vocês quiserem falar também, a gente pode falar junto. Ele fala assim, o que é luz coagulada, né? A luz coagulada é a condensação dessa energia, né? Então, quando você condensa a energia, você forma
as coisas que são materiais, né? Aí ele pergunta assim, como se dá o aprisionamento da partícula luminosa? E ele fala assim que nós ainda não temos condições de aprender isso, como que é feito esse aprisionamento da partícula luminosa. Mas esse livro, ele não traz a questão da quântica, né, da física quântica, que a gente sabe hoje que você pode ejetar uma energia no átomo e você pode parti-lo em partículas menores e você pode usar essa energia atômica para fazer várias coisas, como, por exemplo, a medicina, né, nuclear. Né? A gente tem várias coisas, cintilografia, ressonância. Só que aqui no estudo não vale a pena a gente entrar nessa questão da física para explicar isso. Né? Aí ele fala assim, qual é o mais importante no conceito do plano espiritual? A alopatia, a homeopatia, ou tratamento de florais, outra forma de alternativa. Eu achei interessante a gente ir no livro e ler o que está escrito lá na pergunta dele lá. Porque ele vai falar sobre o princípio de manipulação das plantas, né? Da fitoterapia, que é o que a gente faz lá com o Ezequiel, né? Nas ervas lá. Ele coloca assim, deixa eu achar aqui a pergunta para a gente falar, para a gente ler. Porque eu não sei se vocês sabem que quando a planta tem flor, é uma planta mais evoluída, né? Na questão da evolução das plantas, a planta que produz a flor, ela é uma planta mais, na escala de classificação, considerada uma angiosperma, não é assim que fala, não, esqueci o nome. Eu sei que a gente classifica as plantas já, se ela dá só folha, se ela dá só flor, e se ela chega a dar o fruto, né? É uma questão de classificar quanto à evolução do vegetal, né? E aí ele fala assim, quer ver? Ó, quanto à relação da importância, né? Ele fala assim, a alopatia é destinada com mais amplitude às pessoas que requerem métodos mais imediatistas e mais tangíveis no que concerne à ação do veículo somático. Então, aquelas pessoas que não têm paciência, né? É que as coisas para ontem. Ela vai usar a alopatia, porque a alopatia ela vai no efeito e não na causa. E às vezes ela trata o efeito para depois pesquisar qual é a causa, e às vezes a causa não está no somático, né? Aí, e ele fala assim, ó, que muitas vezes o tratamento de choque para aqueles que delinguiram o passado, quer dizer, a pessoa acha que é só aqui agora, né? Não, que é consequência do que ela tá causando no corpo somático, não pode ser uma coisa já que vai somando com o passar dos anos de hábitos inadequados, alimentação inadequada, posturas inadequadas. Né? E ele fala, a homeopatia, sendo elaborada em bases mais sutis, trabalhando com o campo energético das substâncias, que é o campo fluídico, atinge seu propósito em indivíduos que já trazem a disposição íntima para a atuação no campo magnético ou energético de sua constituição. Então, é uma... Oi. Eu vi que você não viu que eu levantei a mão. Eu acho que, no caso da alopatia, aí que você falou que é quem quer um resultado mais rápido. Mas eu acredito que tem casos que é necessário esse remédio com uma atuação mais rápida. Para esse caso, no caso que eu falo, por exemplo, quem está numa depressão profunda, né? Muitas vezes a alopatia, a homeopatia vai demorar a atingir o que se espera. Então, é preferível usar a alopatia, que vai dar aquele tratamento de choque, a pessoa vai dar uma acordada, e aí estudar a doença, vamos dizer assim, né? Para chegar à conclusão que é na homeopatia que ela vai melhorar. Porque tem casos que não tem tempo de esperar o resultado da homeopatia.
Assim eu acho, né? Não sei se eu estou falando bobagem. Na verdade, a homeopatia, ela vai no efeito. Isso. Ela não vai na causa. Então, ela vai assim, você está com dor de cabeça, você toma analgésico, pronto. Mas você não vai ver por que você está com dor de cabeça. Não, mas eu falo em casos mais graves, né? Não, então, o princípio é o mesmo que eu estou falando. O princípio é o mesmo. Então, por exemplo, você está com dor de cabeça, você vai tomar um remédio para dor de cabeça. Aí depois que você tomou o remédio para dor de cabeça e anestesiou, porque na verdade ele anestesia, ele bloqueia, né, para você não sentir dor, mas você tem que procurar saber o que ele fala aqui. Se você faz isso, não tem problema. Por que eu estou tendo dor de cabeça? Foi alguma coisa que eu comi? Foi estresse, preocupação? Eu bati a cabeça em algum lugar, né? Aí você vai ver a causa da dor de cabeça. Aí, beleza. Então, a questão desses casos mais graves, igual você está falando, de um tumor, né? Nasceu um câncer, ou então um infarto agudo do miocárdio. A gente infartou, ela está morrendo, você tem que intervir, né? E depois você vai ver por que ela infartou. Você vai descobrir que a pessoa tem colesterol alto, que a alimentação dela não é adequada. Você vai lá e desentope a veia do coração e resolveu. Mas se a pessoa não mudar hábitos alimentares ou comportamentais, vai reestenosar. A gente fala de reestenosar. Não adianta você pôr a molinha lá para abrir a artéria. As placas de colesterol vão reentupir aquilo ali. Então, lá no capítulo lá da frente, no capítulo anterior que a gente estudou, né? Que fala a respeito dessa questão. A homeopatia, ela é mais lenta, porque a homeopatia, porque a alopatia, ela usa os opostos, né? Ela resolve o negócio na marra, mas é uma coisa imediatista. A homeopatia, ela já usa semelhante. Então, o que ela faz? Você precisa de modificar comportamento. Por isso então, que a medicina integrativa é a medicina que, assim, que mais deveria ser usada, né? Porque ela vai tratar os dois lados. E aqui tem uma coisa muito interessante que ele fala aqui, ó, ele fala assim, ó, a homeopatia e sobre o uso de florais. Que a homeopatia, sendo elaborada com bases mais sutis, trabalhando com o campo energético das substâncias, atinge seu propósito em indivíduos que já trazem a disposição íntima para a atuação no campo magnético ou energético de sua constituição. É requerida uma certa predisposição para a atuação do medicamento homeopático. Então, por exemplo, se você não acredita que aquilo ali vai funcionar, não funciona. É porque a energia do medicamento, ela vai bater com a sua energia e uma vai neutralizar a outra. Um exemplo prático aqui, o passe. Se você vai para uma sala de passe, tomar um passe, você não tem uma postura de receptividade, você vai ficar refratário àquela energia. Aquela energia vai bater em você e vai refletir. Você não vai absorver a energia do passe, né? Agora, o floral eu achei muito interessante, porque os florais, a homeopatia ela vai atuar na questão do campo energético, né? E no campo magnético. Então, por exemplo, a planta tem por exemplo, eu mexo muito com florais, né? Fitoterapia. Aí eu vou lá pegar uma folhinha de boldo para tomar, para fazer um chazinho. Aí você sabe que você tem que pegar aquela folhinha de dia, com o sol, igual as benzedeiras, né? As benzedeiras só benzem de dia, elas não benzem à noite, por causa da energia do sol. Então, quando você chega na planta, você conversa com a planta e pede para a planta te doar a energia. Então, não é só chegar lá e colher uma folha, né? Tem uma questão de ritual, porque você quer esse fluido que a planta vai te dar para você fazer o chá, por exemplo. Né? Então, você pede licença, porque a gente sabe que os vegetais, tanto os vegetais quanto os animais mais inferiores, eles têm essa sintonia conosco, né? E se você conversa com a planta e pede para ela
te doar a energia dela para realizar o fitoterápico, aí essa energia vem com a planta, né? E os florais, eles atingem as causas emocionais de variados estudos, trabalhando em dimensões ligeiramente diferentes da dose homeopática, intervindo de forma mais sutil nos padrões energéticos da criatura. Então, ele vai lidar com a questão mais de emoção, né? O floral, né? Aí a gente fala assim, florais de bar. Florais de bar, eu tenho uma cunhada que ela é fitoterapeuta, né? Então, ela fala que a gente tem que usar o floral do lugar que a gente nasceu, ou que a gente mora. Por quê? Porque a sua energia do seu corpo físico tem a ver com o que você come, com as coisas que estão ali ao seu redor, com o ar que você respira, com a terra. Então, se você pega florais de Bach, lá da Europa, né? A energia desse floral não bate muito com a sua energia. Então, hoje a gente tem florais de Minas, né? São as ervas que a gente acha no próprio estado de Minas Gerais, né? Por quê? Porque tem a ver com isso que a gente fala de fluido. O seu corpo, todas as suas células são formadas de uma energia que a gente não enxerga. E quando você vai juntando essas células, você forma um órgão, e esse órgão tem uma energia específica. E aí, vamos supor, eu vou pegar uma folhinha de boldo, vou fazer um chazinho para estimular meu fígado a trabalhar. Então, eu estou mandando a energia da folha para o fígado, estimular o fígado, porque tem uma substância ali, mais a energia, que é esse fluido, que vai ativar as células do fígado para funcionar melhor. Então, tem toda uma sutileza aí, né? E o floral, ele é mais sutil ainda do que a homeopatia, né? Então, ele fala assim, qualquer modalidade de tratamento, há que se considerar essa predisposição da qual falamos, para que a terapia empregada por meus irmãos desperte o efeito desejado. Então, se você não acredita, não adianta, né? Não resta dúvida que os processos apresentam um imenso passo no campo do trabalho dos irmãos na Terra. Não é, né, mas igualmente não se poderá ignorar o benefício da alopatia que tem realizado ao longo dos tempos. A alopatia tem aumentado a longevidade do ser humano, né? Mas ele fala assim que a custas de uma coisa mais imediatista, que não cura. Como é que fala? É botar panos quentes, né? Você não está fazendo a cura de forma efetiva, né? E aí ele faz essa pergunta que eu achei ela muito interessante, ele fala assim, como se pode entender a ação dos remédios florais sobre a saúde, uma vez que para nós da classe médica não está explicado satisfatoriamente sua atuação, né? Então ele fala assim, para responder a meu irmão, utilizaremos o pensamento de iluminado espírito da nossa esfera a orientar determinado médium que o questiona a respeito em outro país e que reflete igualmente o conhecimento que temos do assunto, né? Ele fala assim, o reino vegetal possui uma forma de energia que é a responsável pelo nascimento e crescimento dos seres desse reino. Essa energia ou força vital é absorvida de duas fontes básicas, a energia telúrica, que é da terra, que vem pelas raízes, né? Que as raízes absorvem do magnetismo da Terra, e a energia vital, que é absorvida através das folhas e que, unida àquela, promove a evolução da vida que se manifesta no planeta. Essa que ele absorve pela Terra é a energia do Sol. A gente sabe que se a gente não tivesse Sol, não teria vida no planeta, né? Então ele fala assim como o homem possui um duplo de natureza etérica, as plantas também o possuem, e isso é de fácil observação por parte dos meus irmãos, sendo este duplo do plano eletromagnético a verdadeira essência do reino vegetal, que é o que a gente acabou de falar aqui, né? Que você não pega só aquele componente químico que está lá no vegetal, vem também essa energia da planta junto pra gente, né?
Então, nas plantas, as flores são a parte mais sutil e evoluída, concentrando-se nelas todo o energismo do fluido vital. É a flor o órgão da fertilidade na planta, por concentrar nela a essência sublimada de todas as energias vegetais, toda a energia vegetal, sendo o máximo da expressão evolutiva nesse reino da natureza. Então, ele fala assim, tanto é que às vezes você vai fazer um remédio, você não faz da folha e nem do caule, você faz da flor, dependendo do efeito que você quer que promova, né? E ele fala assim, a energia eletromagnética e o fluido vitalizante são canalizados por processos naturais para o delicado tecido floral, que são as pétalas, né? Quando se realiza a preparação de essência, os raios solares filtrados através das pétalas transmutam as energias elétricas da planta e o alto padrão magnético encontrado nas flores, que já trazem seu magnetismo próprio, misturando-se as propriedades da energia solar, combinando diversas reações moleculares. Então, o que acontece? Por isso que quando você vai manipular, você tem que saber se você quer usar a flor. A gente tem muita questão da erva cidreira, né? A gente tem a semente, a flor e a folha, que é o funcho, né? Nosso famoso funcho. Então, cada um você vai usar para uma coisa, né? E eu achei interessante nesse capítulo, fechando aqui, tá, Wilker? Que ele fala para a gente não ficar... o que importa aqui, que é a questão desse fluido, que a gente não consegue dar o nome para ele, né? Que é essa energia sutil, né? Que está em tudo, que todo corpo vivo, até a gente acha que o mineral não tem essa energia, mas tem, né? Então, tudo tem essa energia que tem uma combinação conosco que vai surtir um efeito. Então, tanto o mineral quanto o vegetal vai trazer esse benefício para nós, né? E que a gente vai, no fundo, não vai estar manipulando só coisa material, a gente está manipulando também energia, né? É isso. E a gente não pode esquecer, né, Célia, dos elementais da natureza, né? Os elementares da natureza, que nós falamos semana passada. Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta. Faço, mas eu sei responder. Mas tanto na homeopatia quanto esse tratamento aí de floral, para surtir efeito, precisa da mudança de postura, né? Ô, Sandra, é assim, a alopatia não precisa. Não, a alopatia não precisa, porque a alopatia, ela não cura. A alopatia, não, ela... Não entendi. Mas a alopatia... Na homeopatia e no floral, sim, né? Para surtir efeito, precisa da mudança. Você tem que acreditar. Não adianta eu te falar, por exemplo, vou te dar um chá de camomila. Ô, Sandra, você está muito nervosa, precisa relaxar. Não toma um chazinho de camomila. Aí eu faço um chazinho de camomila para você tomar. Mas se você não acreditar que ele vai fazer bem para você, ele não faz. Né? Porque... Exatamente, mas não é isso que eu estou perguntando. Na hora ali surte o efeito. Mas, assim, não é um efeito prolongado, digamos assim. Não. Porque você não mudou o seu comportamento. Certo. Eu entendo assim, ó, eu tenho uma formação alopata, né? Eu sou da área de médica, né? Então, o que acontece? Se você toma uma medicação e ela vai lá, ela camufla o efeito, ela não sanou o problema. Por exemplo, você está com uma infecção. É gato? Que lindo! É gato? Se ela não sanou o efeito, ela vai lá e ela abafa o que você está sentindo. Por exemplo, você tomou um antitérmico, está com febre, toma um antitérmico. Sarou. Mas se você não procurar a causa da febre, ela vai voltar. Não vai? Vai passar o efeito do remédio, a febre vai voltar de novo. Então,
eu acho que todas elas têm tanto a homeopatia quanto a alopatia, a fitoterapia, tem essa questão de se você vai estar usando aquele recurso, mas tem o seu lado também, entendeu? A Estela levantou a mão, não sei se você entendeu, já está no lado dele. Eu acho que para esse tratamento fazer um efeito, você tem que entender primeiro o que causou a doença, né? O que causou aquele mal em você. A partir do momento que você entende o que causa o mal, por exemplo, você ficar nervosa demais, ou várias coisas que você faz, né? Então, a partir do momento que você entende que aquilo te faz ficar nervosa e vai te dar dor de cabeça, por exemplo, aí você muda. Então, toda vez que você está a caminho de um momento para ter aquela dor de cabeça ou uma sensação, você vai pensar, não, é isso aqui que está me prejudicando. A mudança de postura é essa. Você entendeu o gatilho, o que faz você sentir a dor e mexer no seu comportamento. Sim, eu perguntei porque ela disse que só bastaria acreditar. Então, não é só acreditar, tem que ter uma mudança interior. É por isso que eu perguntei se a alopatia, a homeopatia que eu pouco conheço, e os florais, só basta o acreditar, entende? A minha pergunta foi baseada nisso, porque eu não entendo muito tratamento, homeopatia. O tratamento psicológico que você faz, que tem o acompanhamento de homeopatia também. Eu fiz um tratamento com um médico que é da medicina integrativa, que funciona assim. Nós conversávamos, então ele anotava aquilo, né, que poderia dar o gatilho para eu ter depressão, para eu ficar triste, para eu ter dor de cabeça. Aí ele me dava um floral que ia me ajudar nesse processo. Mas para fazer efeito, eu tenho que acreditar também. Eu tenho que ajudar no processo e acreditar que aquilo vai me ajudar. Como ajudou. Sandra, é assim aqui, ó. Todo tratamento que você faz, a alopatia também é a mesma coisa. Você tem que acreditar que você vai estar tomando aquele remédio que o médico prescreveu, que ele vai te fazer bem. Só que a questão é a seguinte: a alopatia, toda droga, todo medicamento é uma droga, mas nem toda droga é um medicamento, tá? Pelo pressuposto da farmacologia é assim. Toda droga, todo medicamento é uma droga. Ele sempre vai ter um efeito colateral. A homeopatia, ela tem menos efeito colateral do que a alopatia, porque ela é mais sutil, né? E ela trabalha muito com campo magnético, com fluidos, né? Por exemplo, por que eu vou usar a flor do funcho vou usar a semente do funcho e não vou usar a folha do funcho? Porque o que você está precisando? Né? A gente vai aprender essas propriedades das plantas para manipular o medicamento. Por exemplo, o Ezequiel não manda fazer as coisas lá da cabeça dele. Ele tem um estudo, ele estudou, sabe quais são os efeitos que aquelas medicações. Por exemplo, um exemplo muito prático. Erva de Santa Maria é uma droga, é uma planta que o pessoal tem lá na roça. Se você não souber diluir, ela é um vermífugo bom, importante, bom, o pessoal da roça usa. Mas se você fizer ela muito concentrada, ela é tóxica, né? Então, a gente tem, primeiro você tem a questão do floral e da homeopatia, a pessoa tem que entrar em sintonia com a energia daquela planta, daquele fitoterápico, e acreditar que aquilo vai trazer um benefício para ela de cura. Mas também ela tem que mudar comportamento. Não adianta você ficar indo lá no centro tomar passe toda semana, mas a sua energia não muda, né? Você melhora ali na hora, mas passa um dia, 2 dias, você voltou para a mesma energia, né? Certo. É isso. Oi. Então, podemos dizer que encerramos, então, esse capítulo, né?
Maravilha, então. Já chegamos aqui no finalzinho, pessoal, da apresentação de hoje, né? Gente, fala oi pro Nino. Aí, ó. Quem que é esse aí? É o Nino que eu adotei. Ah, o Nino aí, ó. Bem agitado, hein, olha. Não, e o tamanho? Já dobrou. Já dobrou. Então, finalizamos então, né, Célia? Finalizou. Semana que vem quem vai fazer é a Rosana, né, dupletérico. Eu acho que quando falar de dupletérico, essa parte da Sandra aí vai ajudar mais, porque vai falar sobre essa questão da cura, né, da postura de sintonia, né. Maravilha. Pois, Estela, você faz a oração final para nós, para a gente encerrar nosso estudo hoje? Senhor Jesus, agradecemos mais essa noite reunidas em seu nome, pedindo que nos ilumine, que nos guie nessa nossa caminhada rumo à evolução. E que, através desses conhecimentos, possamos ajudar esses espíritos que estão ao nosso redor, ajudar as outras pessoas e, principalmente, nos ajudar a ser melhores, né? Para poder ajudar melhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o círculo espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, cair em novas faltas, e livra-nos de todo o mal, e principalmente aquele mal que ainda vivemos. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Assim seja. Até Até a próxima. Até mais. Até a próxima. Tchau. Um abraço para você. Ô, Williker, Oi. nós ganhamos 2 casinhas, que aquela casinha que eu te falei, a menina